Chegamos na minha dieta preferida, a dieta cetogênica. A dieta cetogênica clássica, assim como ela foi desenvolvida, é um plano de dieta com pouquíssimo carboidrato, que foi originalmente projetado na década de 1920 para pacientes com epilepsia. E isso foi feito por pesquisadores que trabalhavam no Johns Hopkins Medical Center e ajudava esses pacientes a reduzir a quantidade de convulsões sofridas pelos pacientes, além de terem outros efeitos positivos na sua gordura corporal, no nível de açúcar no sangue, colesterol e também a fome. Infelizmente, aquele jejum de longo prazo, aquele que eu adoro falar para vocês, não é uma opção viável por mais do que alguns dias. Portanto, a dieta ceto ela foi desenvolvida para imitar os mesmos efeitos benéficos do jejum. Essencialmente, a dieta cetogênica para iniciantes funciona enganando o corpo a agir como se estivesse em jejum, através de uma eliminação restrita da glicose encontrada nos alimentos com carboidratos. Com jejum, a partir de 14 horas em média, a gente já esgota as nossas reservas de glicogênio e vamos começando a produzir corpos cetônicos que são obtidos através da quebra do nosso tecido de gordura, que é rico em triglicerídeo, em glicose. Uma vez que os níveis sanguíneos de cetonas subam até um certo ponto, você atinge oficialmente a cetose, que é um estado metabólico que vai ocorrer quando a maior parte da energia do seu corpo começar a vir de corpos cetônicos no sangue, ao invés da glicose proveniente de carboidratos, como grãos, as fontes de açúcar, de fruta, tudo que a gente falou quando eu falei sobre low carb, sobre as opções de carboidratos. Por que isso é importante? Vamos parar para pensar aqui. Hoje em dia, quanto mais carboidrato eu consumir na minha dieta, eu vou ter suprimento de glicose constante, eu vou ter suprimento de açúcar constante, eu vou ter chegada de açúcar na minha circulação com muita frequência, especialmente se eu comer muitas vezes ao dia. Então, toda hora no meu dia eu vou tendo glicose alta. Isso vai fazendo com que o meu corpo aproveite essa energia fornecida pelos alimentos e eu tenho energia para as minhas atividades e com excesso disso eu faça gordura corporal e uma parte também vira aquele estoque chamado glicogênio, né? Mas se eu romper com esse ciclo de entrada de carboidrato o tempo todo na minha circulação, eu vou ter que obter energia de algum lugar. Então aí que eu vou mobilizar o meu tecido de gordura, minha banha mesmo, corporal, é o que vai sair para me gerar energia, para poder fazer com que eu tenha a energia que as minhas células têm demanda. Agora, se eu continuo a comer tudo que me dá energia, por que eu vou usar o meu tecido de gordura para isso? Não vou. Então, a dieta cetogênica, ela tem esse mecanismo de começar a fazer essa troca metabólica do carboidrato para a gordura corporal como fonte de energia. Esse estado que eu tô falando para vocês, da gente ter essa troca metabólica, ele também pode ser alcançado por vários dias de jejum total, mas isso não seria sustentável depois de alguns dias. Então a gente usa a dieta cetogênica para imitar um jejum mais prolongado. E eu adoro utilizar tanto dos meus clientes quanto comigo a estratégia que vocês já estão aprendendo nesse módulo de jejum intermitente, associado a uma dieta cetogênica, porque isso, na verdade, eu faço o meu período de jejum e o meu corpo entende que eu continuo em jejum porque eu estou fazendo uma dieta cetogênica na minha janela de alimentação. Então, isso faz com que o meu corpo entenda que, às vezes, ao longo de 15 dias, 20 dias ou 30 dias, eu estou fazendo 30 dias de jejum, quando, na verdade, eu estou tendo horas do meu dia para comer, mas comer os alimentos certos que eu vou ensinar para vocês. Para resumir, é um processo complexo. Você atinge esse estado de queima de gordura quando o fígado decompõe a gordura em ácidos graxos e glicerol através de um processo chamado beta-oxidação. Existem 3 principais tipos de corpos cetônicos, que são moléculas solúveis em água produzidas no fígado. Então, toda vez que eu vou usar meu tecido de gordura, eu vou queimar esses agentes provenientes da gordura que vão chegar no meu fígado e vão virar moléculas de acetoacetato, acetona e beta-hidroxibutirato, que são os 3 principais corpos cetônicos. Então, eles vieram de onde? Eles vieram do teu tecido de gordura. Sendo assim, a dieta cetogênica, ela é uma das que mais combinam com jejum intermitente e é a que eu mais uso na minha prática clínica, até mesmo porque com o jejum a gente já vai chegar na cetose. E quanto mais prolongado ele for, se você seguir uma dieta ainda mais nesse sentido, terá resultados ainda mais surpreendentes. Esse estado resulta em uma perda de peso consistente, bastante rápida, até que seu corpo atinja um peso saudável e estável.
além de grandes benefícios da dieta ceto, que são não ter a necessidade de você ficar contando calorias, você muitas vezes não ter que limitar o tamanho das suas porções, você diminui muito a tua fome, você fica muito mais saciado, você consegue queimar muito mais calorias durante as horas de exercício intenso. A força de vontade, muitas vezes, ela pode ser controlada de maneira mais precisa, porque você não tem picos de ansiedade para comer com uma dieta cetogênica. Essa dieta com pouco carboidrato, ela adota uma abordagem totalmente diferente para perda de peso e melhorias na saúde. E aí eu queria falar para vocês alguns benefícios da dieta cetogênica, né, mais a fundo. Então a perda de peso é o que a gente está falando aqui, a gente está no curso de emagrecimento, essa perda de peso ela é rápida, ela é constante, mas os benefícios corporais, eles não passam só pela perda de peso, mas sim reduzir também as doenças metabólicas, e os estudos vão mostrando que você pode ter resultado muito melhor no controle do peso corporal e também de fatores cardiovasculares a longo prazo do que com uma dieta com gordura de maneira convencional. Há benefícios também na melhora da pressão, na melhora da glicose após as refeições e na produção de insulina, o que também vai prevenir ou tratar o seu diabetes tipo 2 ou tipo 1 mal controlados. Um segundo benefício da dieta cetogênica é o controle da síndrome do ovário policístico ou da SOP. A síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio que eu atendo muito nas minhas pacientes mulheres, porque ele é o distúrbio endócrino mais comum que afeta as mulheres em idade reprodutiva ou idade fértil. Os sintomas incluem obesidade, hiperinsulinemia, resistência insulínica. Você pode ter crescimento de pelos em regiões onde você não teria crescimento de pelos corporais. E um estudo piloto, por exemplo, acompanhou um determinado número de mulheres durante 24 semanas através de uma dieta cetogênica rigorosa. Então elas consumiam de 20 gramas ou menos de carboidrato por dia. Além disso, 2 dessas mulheres que estavam no estudo já tinham experimentado problemas de infertilidade, elas passaram a engravidar. Então isso pode vir a ser, e na minha prática eu tenho exemplos disso, um recurso através do qual muitas mulheres podem vir a engravidar. Por quê? Porque a síndrome do ovário policístico pode ficar muito mais controlada quando você coordena melhor esse estado de resistência insulínica. Outro objetivo é a redução do risco de doença cardíaca. Então, a dieta cetogênica pode reduzir o risco de marcadores de doença cardíaca, incluindo colesterol alto, os triglicerídeos. E, de fato, é improvável que a dieta ceto tenha impacto negativo nos seus níveis de colesterol, apesar de ser muito rica em gordura. Ela só tem efeitos benéficos. Além disso, ela é capaz de diminuir os fatores de risco para doenças cardiovasculares, principalmente em indivíduos obesos. Então, isso é de suma importância. Além disso, a dieta ceto auxilia na proteção contra o câncer. Alguns estudos, eles sugerem que as dietas cetogênicas, elas podem fazer as células cancerígenas morrerem de fome, uma vez que elas se alimentam muito de carboidratos e glicose. Outro objetivo é o tratamento de doenças cerebrais e distúrbios neurológicos. Eu não falei justamente que na década de 20 a dieta cetogênica foi desenvolvida por conta de uma doença neurológica? Então, elas foram já utilizadas como remédios naturais para tratar e até ajudar a reverter distúrbios neurológicos e deficiências cognitivas, incluindo a epilepsia, esquizofrenia, delírios, alucinações, sintomas de Alzheimer, depressão, ansiedade maníaca. O cérebro, ele é capaz de usar essa fonte alternativa de energia em vez das vias de energia celular que não estão funcionando normalmente em pacientes com distúrbios cerebrais. Então, o que eu estou querendo dizer é que o cérebro, ele tem afinidade por usar glicose como primeira fonte de energia e combustível. Só que, quando eu estou numa dieta cetogênica e eu começo a produzir corpos cetônicos, esse meu cérebro também tem condições de se readaptar e utilizar esses corpos cetônicos para poder minimizar todos esses efeitos neurológicos mencionados. Outro benefício da dieta cetogênica que eu gosto muito, porque eu trabalho também com clientes já de meia idade que estão visando a longevidade, é a questão do anti-envelhecimento. Então, parece que a dieta ceto também ajuda a induzir a autofagia. A autofagia é aquele processo que eu falo muito relacionado ao jejum, que ajuda a limpar as células danificadas do nosso corpo, incluindo, por exemplo, aquelas células senescentes, que não servem para nenhum propósito funcional, mas que ainda permanecem dentro dos tecidos e órgãos. Então, eu consigo ter uma renovação celular mais eficaz e isso trabalha em prol da minha longevidade.